Oi. Hoje de manhã a gente teve a nossa live do último domingo do mês, que foi uma live sobre parto no SUS. Mas a gente teve um pequeno probleminha técnico e a primeira parte da live não ficou gravada, né? A internet estava ruim, caiu. Então, estou fazendo esse vídeo para trazer um pouco da introdução, né? Do porquê que a gente resolveu fazer essa live sobre parto no SUS. A gente sabe que muitas mulheres ou têm o SUS como opção para sua assistência no pré-natal, no parto, no pós-parto, ou fazem a opção, né, de fazer um pré-natal no sistema privado e fazer um parto e ter o parto no SUS, né? Então a gente acha muito importante trazer principalmente informações sobre como funciona, né, para ter um parto no SUS e como buscar um parto respeitoso no sistema público de saúde. Né? Então, eu comecei falando sobre o SUS, né? O SUS é o nosso sistema de saúde, um sistema universal. Então, todas as mulheres têm direito, né? Todos os brasileiros e no caso da assistência à gestação, parto, pós-parto, todas as mulheres, né? Têm direito a essa assistência em qualquer unidade pública e dentro do SUS a gente tem várias políticas para poder dar conta dessa assistência integral, né, em relação a todas as demandas que a população possa trazer. Então, a gente tem dentro do SUS a Rede Cegonha, que é a política voltada para assistência à gestação, parto, pós-parto e a criança até os 2 anos de idade. E aí é uma política que foi implementada a partir de 2011 e que traz dentro da sua lógica a humanização da assistência. Né? Então foi acontecendo um movimento de transformação em direção às boas práticas, né? Tanto de assistência ao parto quanto de assistência ao recém-nascido. Então, todas essas diretrizes de livre movimentação, de não fazer intervenções desnecessárias, de um acompanhamento do parto fisiológico, né? E de intervenções que são realizadas apenas quando realmente necessárias ali para aquele processo é, fluir melhor, né, para o bem-estar e a saúde da mãe e do bebê. Aquelas diretrizes de campeamento oportuno do cordão, contato pele a pele, incentivo à amamentação na primeira hora de vida, tudo isso está dentro da lógica de assistência que deve ser a assistência no SUS. Né? Então, muitas mulheres optam porque sabem que existe uma direção para essas práticas. O que a gente vê na prática é que a gente ainda tem muita coisa para avançar, né? E muita diferença entre a assistência que acontece em cada maternidade, em cada instituição. Então, a gente nessa live queria trazer isso, né? Como funciona, né? Principalmente em relação a isso, né? Como funciona a política e quais são os direitos das gestantes que querem parir no SUS, e como buscar um parto respeitoso. A gente vai deixar esse trecho junto com uma outra parte, né? Com a segunda parte da live que ficou gravada e vocês vão poder ver tudo aqui no nosso canal do YouTube. Tá? A gente fez essa live com o Eduardo Gerde, que é um obstetra que tem bastante tempo de trabalho na assistência no Rio de Janeiro, no estado, né? Ele trabalha numa maternidade estadual, mas já passou por maternidades municipais também, né? E ele traz pra gente essa necessidade urgente de transformação das práticas, mas tudo que foi possível mudar, né? Transformar aí a partir de 2011. Então, tá muito interessante, tá maravilhosa essa live. E logo em seguida, depois da conversa com o Eduardo, a gente tem o relato da Soraya, que foi uma gestante, uma mulher assistida pela gente, pelo Fardo de Ternura, e, e que vai trazer, né, que traz essa experiência aí de ter sido assistida e ter feito a opção de ter um parto no SUS. Tá bom? Um beijo grande. Deixa eu me organizar aqui. Porque. Ah, gente! Olha Aí, só esse encontro. tem jeito, né? Eu liguei para a Luara, mas a internet dela tá muito instável. E aí a gente achou melhor que eu entrasse para não correr o risco de cair de novo. E eu tô feliz de estar aqui com você. Pô, foi muito bom estar com você, com certeza. Que Nossa. bom! Mas vamos lá, vamos continuar então. Você estava falando um pouco sobre essa assistência que
seria muito interessante, né, Edu, que os hospitais privados também Se adequassem. pudessem oferecer uma assistência respeitosa para as mulheres do plano de saúde, né? Uhum. Porque é isso, nem todo mundo tem condições de pagar uma assistência privada, e também tem muitas mulheres que não querem ir para o SUS, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também para tentar desmistificar um pouco essa assistência no SUS. O Fê, não é só não querer ir para o SUS, né? Mas assim, no momento que você paga uma grana para um plano de saúde, né? Que às vezes é um plano de saúde super caro, você busca ter essa assistência, como você tem de qualquer especialidade. Né? Uhum. Quando a gente tem um plano de saúde, a gente conta com um plano de saúde para tudo, para cardiologia, Sim. ortopedia, clínica médica, para tudo. Exames. Até ginecologia, uma paciente que interna no hospital, né, dos hospitais ginecológicos conhecidos do Rio, com um problema ginecológico de urgência, né, sei lá, rompeu a trompa, né, por conta de uma gravidez tubária, ela vai ter assistência de uma equipe adequada, que vai fazer os procedimentos muito bem feitos e sem custo, né, extra, além do que está sendo pago ali pelo plano de saúde, salvo anestesista, alguma coisa do tipo. E por que no parto não é assim, né? Eu acho que acho que a gente tem uma briga aí a médio e longo prazo, que é a adequação das maternidades para prestar essa assistência pelo plantão, porque no mundo inteiro a assistência ao parto acontece pelo plantão. Desse jeito. Desse jeito. Né? Você pautar uma assistência que é tão delicada, é tão particular, para um profissional, né? Não que eu não faça isso, lá no consultório eu acompanho e tudo mais, mas assim, estou falando de prestação de assistência à saúde para todos, né? Assim, é muito difícil, realmente. É muito complicado, né? Eu acho que o que as mulheres mais trazem pra gente com relação a parto no plantão é o estabelecimento desse vínculo, né? Que a gente tem no Brasil, de ter um médico pré-natalista que você vai lá todo mês, né? E no final toda semana, enfim. Porque é uma pessoa que você tem um vínculo. E é um momento muito especial na vida da mulher. É o nascimento do filho dela, né? Então as mulheres têm essa ideia de que precisam ter uma pessoa para se vincular. E às vezes acham que isso não vai acontecer no SUS, não vai acontecer num plantão, por exemplo. A gente acompanha mulheres que estão buscando um parto respeitoso também em plantão de hospitais, maternidades, né? Não necessariamente com obstetra privado e tal. E aí elas trazem isso pra gente. Mas eu vou chegar lá e não conheço essa pessoa, como que eu vou estabelecer vínculo com ela? Conta pra mim, assim, eu sei que você dá plantão ainda, né? E há muitos anos. O que você usa para estabelecer esse vínculo com essa mulher que você nunca viu? Que foi uma mulher que fez o pré-natal lá na unidade básica de saúde ou com o médico do plano e decidiu parir no plantão com você. No SUS, né? Fê, eu acho que assim, a primeira coisa é que a paciente, quando ela entra no hospital, né, quando ela está ali no serviço de atendimento, ela precisa de alguém que seja tecnicamente bem informado. Quando você tem uma formação técnica muito bacana e você tem um atendimento com respeito e empatia, você já consegue construir uma relação. Até porque a gente aqui está muito, no Brasil, a gente é muito pautado numa vinculação afetiva, né? Numa coisa de ser fofo, de ser amoroso, afetuoso. Meio paternal, né? Exato, assim, a gente tem uma cultura assistencialista, né? E a gente tem que quebrar essa cultura assistencialista. E é muito bacana, inclusive, o trabalho que vocês fazem dentro do Fardo, porque no momento que a pessoa ela tem acesso a muito conhecimento, né? Ela está muito bem estruturada sobre os seus processos fisiológicos, né? Sobre como é o parto, né? Quais são os processos do parto, se ela tem a presença de uma doula junto com ela, ou se ela teve uma construção de um plano de parto muito bacana, muito bem feito. E ela tem um contato com um profissional que vai receber isso com respeito, com uma valorização da queixa, né, com essa individualização das características de cada um, esse vínculo ele pode acontecer em 15 minutos, 20 minutos. Então, assim, até porque o vínculo afetivo mesmo, né, de carinho, que isso transborda no parto e nascimento, e às vezes acontece que em 30, 40 minutos você consegue até construir esse vínculo, mas na verdade, assim, esse vínculo ele é algo que é peculiar ao processo da paciente, com a sua família, com o seu bebê que está nascendo. Com um acompanhante, né? Com um acompanhante. Se a equipe técnica, né, que está ali prestando esse serviço, quiser entrar nisso aí com fofura, já é um tipo de violência, porque não é para isso, sabe? A equipe técnica não está ali para isso. Né? Assim, a gente não está para entrar nessa particularidade da pessoa, a gente está ali para respeitar o processo fisiológico dela. Né? Então, mas quando a gente tem no consultório o acompanhamento da gestação, a gente acaba tendo esse vínculo mais afetivo. Você conhece a família, você troca informações e tudo mais. Mas
isso não é necessário, né, para um processo fisiológico do parto, respeitoso e muito bacana, né? Assim, a gente tem que pautar isso, assim, se um profissional ele tem um conhecimento técnico muito bem adequado, uma fala clara, concisa com a paciente, né, e respeita as decisões da paciente, né, as escolhas dessa paciente, e tem empatia para o processo dela, acho que essa vinculação ela vai acontecer. Eu via muito isso quando a gente trabalhava junto lá no Hospital da Mãe. Acredito que você também lembre disso e viva isso diariamente. É que, assim, as maiores questões no plantão de irritação dos familiares, agressão física, né? A gente presenciou muitos momentos assim, de agressão física e agressão ao patrimônio, né? Pessoas que quebram o computador, bate a mão na mesa e tal. Quando você ia lá na raiz do problema, qual era o problema? É que aquela família ela não recebeu informação. Sim. Aquela pessoa ficou ali perguntando o que está acontecendo com a minha esposa, o que está acontecendo com a minha filha, cadê ela, onde ela está? E de repente ninguém sabia, ninguém dava informação. E eu me lembro que a gente fez uma vez uma pesquisa lá falando sobre, comparando experiências de mulheres que tiveram um parto normal num hospital, que não tivesse um olhar respeitoso, para essa mulher que estava chegando lá nessa maternidade que tinha esse olhar respeitoso. E o que ela mais falava, o que as mulheres mais relatavam eram ter a possibilidade de estar com o meu acompanhante fez toda a diferença nesse parto agora, que era o que a maternidade se propunha a fazer, né? Então é exatamente isso. O vínculo com a família é muito importante, né? E com a doula também, óbvio, se ela tiver com a doula. Quem vai estar assistindo ali vai fazer diferença, e foi exatamente o que você falou, na questão técnica. E por isso é importante que as mulheres que escolham parir no SUS, eu vi que tem uma pergunta aqui de uma pessoa, da Elizabeth, falando que está com 7 semanas, que ela foi no plano, enfim, o que a gente recomenda? Então, a primeira coisa que eu recomendo para ela é que ela tenha uma doula, né? Que ela busque uma pessoa que vai orientar ela nesse caminho. E aí, uma outra coisa que vai favorecer muito esse contato com a equipe é a entrega e a execução de um plano de parto. Sim. Porque o plano de parto vai fazer com que a equipe que não conhece aquela mulher no pré-natal, que conhece aquela mulher ali naquela hora, saiba o que essa mulher está desejando, o que ela planejou para esse parto. Não dá pra gente falar em 15 minutos para uma equipe tudo que essa mulher planejou desde 7 semanas até 41, né? E aí, até porque essa equipe ela muda, né? Exatamente. Então, você vai passar essa informação para a equipe, aí muda aquele horário de pré-parto, o profissional que está ali sai porque ele vai para outro setor ou vai embora do hospital e entra um outro profissional. Então, você tem uma mudança dinâmica disso, né? Então, realmente... E como que você vê isso, Edu? A importância das mulheres que vão parir no SUS ter um plano de parto. O que você vê de importante nessa prática? Toda a minha experiência obstetrícia, assim, todas as vezes que a gente teve ocorrências muito difíceis com paciente familiar, foi como você falou, né? Foi realmente pautado em falta de informação, não só falta de informação dentro da instituição, naquele momento de assistência, mas principalmente uma falta de informação prévia, né? A falta de um conhecimento acerca do parto. Tanto é que até hoje a gente continua acompanhando isso nos hospitais, que na verdade a maioria dos problemas acontecem porque existe uma busca por uma cesariana que não teria indicação. Isso ainda é mais comum, né, na assistência pública, né, assim, na verdade, a reclamação pela indicação da cesariana que não foi feita, do que por não ter sido algo do parto normal, né, assim, alguma intervenção que foi oferecida do parto normal. A gente tem muito mais ocorrências em relação a isso. Isso já reflete que esse conhecimento prévio ao parto, né, essa educação perinatal, né, esse conhecimento perinatal, ele não aconteceu. Então, a pessoa chega ali praticamente nula de conhecimento em relação ao processo fisiológico. E aí junta com um serviço que está sobrecarregado. No atual momento que a gente está falando aqui, acho que é importante a gente falar para que todo mundo tenha ciência, né? A gente está passando por uma situação de pandemia em que todos os profissionais do Estado da Saúde, né, praticamente todos os hospitais estaduais da saúde, estão sem receber recursos e salários, então os profissionais não estão recebendo salários, então você tem falta de profissionais saindo do serviço, falta de reposição disso, então acaba que essa assistência fica um pouco mais fragilizada por essas questões, e aí a informação fica mais difícil, porque às vezes você tem poucos profissionais para atender uma demanda aí de superlotação, e isso vai gerar, né, essa composição da falta de conhecimento perinatal e um serviço, naquele momento, que está ali com várias deficiências, vai gerar uma comunicação muito ineficaz, e aí vai gerar essas ocorrências todas, né? Quando a gente tem
Uhum. E aí eu te falo, assim, eu já acompanhei algumas pacientes no consultório que eu acompanhei o pré-natal, né, pelo plano de saúde ou privado, e que buscaram o SUS por questões financeiras mesmo, né, porque queriam procurar, e é uma pena a gente falar isso, né, procurar o SUS por questões financeiras. A gente deveria procurar o SUS porque o SUS está ali, sabe, ou não, Sim, mas, porque tem uma boa assistência, né? Porque tem uma assistência de exato, qualidade. exato, porque é direito de todos, né, mas assim, vamos falar da realidade. Então, a Sim. pessoa procurou o SUS por alguma questão financeira, porque não teria como pagar uma equipe particular, alguma coisa do tipo. E até hoje, assim, as experiências que eu tenho das minhas pacientes de consultório que viveram isso são experiências bastante positivas, porque estão pautadas em um grande conhecimento acerca do processo, ainda mais quem vai Uhum. ter um acompanhamento em plantão. Tem que ter muito conhecimento em relação ao processo fisiológico do parto, sobre quais são as intervenções que podem ser possíveis de ser utilizadas e quando elas poderão ser indicadas, e ter um plano de parto, né, bem feito. Quando você faz um plano de parto, tem duas coisas muito bacanas ali. Uma é que para você redigir um plano de parto, você tem que conhecer o que você está escrevendo. Então, te faz ter contato com tudo relacionado ao parto e com Uhum. você também. Assim, você precisa fazer uma autoanálise de tudo aquilo que você está colocando no plano de parto, o que para você é importante, o que não é, o que para você traduz seus medos, o que traduz Quais são os seus... seus limites, né? Porque as mulheres têm, nós temos limites, né? Exato, Então é exato. Então, importante colocar isso também, né? E não ficar copiando, eu não quero ocitocina porque a outra colocou que também não quer ocitocina. que é Não uma é coisa que a isso. gente, e é uma coisa que a gente vê muito, né? Assim, infelizmente, que a gente, eu às vezes vejo muito plano de parto que é copiado de plano de parto da internet. E na hora que a gente Uhum. vai passar no consultório tópico a tópico, tem muita coisa que o paciente, mas é isso? Mas é aquilo? Não, não, mas isso eu não queria não. Eu falei, mas tá no seu plano de parto. Sabe, esse do tipo, Uhum. então é importante isso, sabe? Essa construção de autoconhecimento, de conhecimento sobre o parto em si, mas de autoconhecimento, né? E das Uhum. suas decisões. Por si só, essa pessoa ela já chega diferente na assistência. Ela já chega com, ela já chega completamente empoderada do processo dela, sabe? É muito difícil. Uma mulher, uma grávida, ainda mais uma grávida, com uma leoa, né, ali cheia de força e tudo mais, que tem esse conhecimento, que tem isso tudo trabalhado, ela é capaz de mudar todo o sistema de Sim. saúde, né? Porque a abordagem vai ser muito, assim, não é nem muito mais respeitosa porque ela é diferente, mas porque ela demanda isso. Né? A paciente ela chega com essa demanda, ela chega com as escolhas dela ali prontas e ela está tranquila em relação a isso, porque isso tudo está Uhum. trabalhado dentro da cabeça dela. Então ela está muito mais preparada para ser assistida por profissionais vários. E quando a gente fala, não estou falando só de obstetrícia, em qualquer setor, se você senta no restaurante, um garçom está te atendendo muito bem, troca o turno dele, entra outro, que às vezes não é tão empático assim, não é tão gentil assim, e isso em Uhum. qualquer serviço, né? Então, assim, e quando essa pessoa ela chega pronta, bem embasada, com conhecimento, com plano de parto, pô, de preferência, se ela tem uma doula presente, né, junto, então assim, quando você tem a presença da doula, aí você consegue já gabaritar vários desses itens, porque você Sim. tem uma pessoa que você já tem uma vinculação, que tem esse conhecimento que naquele momento de fragilidade vai poder ser a sua voz, né, vai Uhum. poder ser a sua força, né, para que aquele plano de parto seja respeitado. Sim. Então, essa assistência já é feita de outra forma, É, né, aqui no e Fardo de Ternura, a gente incentiva muito a participação do acompanhante, né? Ou do pai, ou da outra mãe, ou da avó que vai estar junto, tanto na elaboração, quanto quando a gente vai repassar o plano de parto. Porque a gente entende que a gestante empoderada é um grande caminho, mas um acompanhante empoderado também, sabendo de quais são esses desejos, também é um grande caminho, né? sim. Porque é o acompanhante que vai fazer essa ponte com a equipe e que vai Uhum. falar: não, a gente não quer isso, a gente quer que o bebê fique juntinho, a gente quer que espere o cordão parar de pulsar. Enfim, qualquer escolha que a mulher, que os dois tenham feito e que a mulher principalmente tenha feito. Então a gente fala muito sobre essa importância e nas nossas consultas a gente faz questão de que os acompanhantes estejam juntos, né? Para que eles também passem por esse processo de educação Sim. perinatal. É um pouco do que você faz no consultório também, né? Uhum. De participar quem vai estar junto ali nesse processo de educação para que a mulher tenha uma assistência mais respeitosa nesse momento, né? Infelizmente, Fê, a gente precisa fazer, né, tanto nas rodas do fardo, como uma paciente quando me procura no consultório, a gente precisa suprir essa deficiência do SUS, né? A gente Uhum. sabe, a gente trabalhou junto no Hospital da Mãe, né, e a gente sabe que lá a gente conseguiu implementar muita coisa interessante, né?
dentro do pré-natal, que eram aquelas palestras que a gente fazia, né, a palestra da mãe de primeira viagem, né, tinha a parte do plano de parto. O serviço público de saúde, ele tinha que garantir esse acesso à informação e por essas vias. Mas, infelizmente, a gente sabe que não funciona assim, então a gente tem que correr por fora. Né? É exceção, né? Do que a gente viveu nessa maternidade foi uma exceção. Foi uma né? exceção, foi uma exceção. E foi um momento também muito, muito peculiar, porque, assim, para a gente atingir objetivos de humanização, a gente tem duas frentes aí muito, muito grandes de trabalho, né? Primeiro, o interesse do poder público, né? Nossos gestores, né, superiores, né, Estado, Secretaria de Saúde, ela exigia que a gente apresentasse indicadores melhores de humanização. Então a gente tinha que criar estratégias para a gente apresentar esses indicadores. Então, a gente era motivado de uma forma assim até contratual para fazer isso, né? Então trouxe essa pergunta aí para a gente responder depois. A gente tinha essa demanda dos gestores de que a gente apresentasse esses números. Então, isso foi um estímulo muito grande para muita melhoria. Paralela, isso é uma coisa que a gente perdeu, que a gente está numa fase de sucateamento, né, das maternidades públicas. A gente está num momento político muito difícil. Mas tem um outro lado também, que eu até estava falando com o Laura mais cedo, que a gente planta uma semente, e essa semente ela se multiplica. Eu entrei num hospital, né, em 2012, que tinha uma assistência 100% trabalhada por médicos, né, a assistência parto era 100% de médicos, com a taxa de episiotomias de 70%. Com a assistência exclusiva de médicos e com a mudança de pensamento por treinamento e tudo mais, a gente conseguiu reduzir para menos de 30%, cerca de 24% de episiotomias, o que é muito. Mas é uma redução de 70% para 20 e poucos, com a mesma classe, com os mesmos profissionais. E depois a gente conseguiu a entrada da enfermagem obstétrica nesse hospital, e que em 2018, quando eu saí de lá, a gente já tinha derrubado essa taxa de episiotomias para menos de 1% dos partos. Nossa, isso foi muito incrível, né? Então, assim, e com certeza, quem está indo lá trabalhar hoje, né, eu não sei como é que está a realidade do hospital, mas está dentro de uma realidade de menos de 1%. Então, se esse profissional 70%, quando chega lá, ele é estranho. Ele tem dois caminhos, né, Edu? Ou ele vai transformar a assistência, ou ele não vai ficar lá. Ou ele não vai, porque houve uma semente plantada, precisa ser regada. Eu espero que estejam regando essa semente por lá. Mas, assim, existe uma multiplicação desse conhecimento. Assim como eu cheguei no Rio em 2010. Tinha acabado de terminar minha residência, que até 2010 a minha residência, minha formação obstétrica, tinha muitas práticas violentas, porque era a realidade da época, né? Então, assim, e eu tive que transformar a minha assistência. Hoje, dentro do Hospital da Mulher, onde eu continuo trabalhando, né, onde eu trabalho desde 2010, existe uma residência médica própria. Esse residente que está lá dentro, ele já tem um contato com outro perfil de assistência. Então, o conhecimento dele já é outro. Né? É diferente, o discurso né? Eu comecei a trabalhar no hospital que nossa discussão era, por que vai deixar o acompanhante entrar? Sabe? E depois a gente teve que implementar estratégias lá no hospital para poder estabelecer que o acompanhante entrasse na cesariana. Porque já existia... Então você estava lá junto... É importante a gente falar aqui, porque tem muitas mulheres que talvez estejam planejando um parto no SUS, que existe uma lei federal que garante a entrada do acompanhante. Então, o acompanhante tem que ser da escolha da mulher, né? Então, pode ser qualquer pessoa da escolha da mulher. Homem, mulher, mãe, tia, enfim, um acompanhante, tanto para o parto normal quanto na cesariana, né? E aí, o que a gente vê, às vezes, na cesariana, principalmente no SUS, é que o acompanhante ou ele é impedido de entrar, ou é tanta burocracia que quando ele entra, o bebê já nasceu. Já nasceu. Isso é de cortar o coração, né? Mas aí, por isso é importante ter um acompanhante empoderado, né? Que saiba quais são os direitos dele também. Para que ele também consiga discutir isso com a equipe. A gente teve uma pergunta, Edu, que eu acho que é legal a gente responder. Vai lá. O plano de parto é realmente cumprido no SUS? Quais são as limitações? Como é para você na sua prática? Assim? Você vê um cumprimento do plano de parto? Então, assim, vou te falar que até hoje é muito difícil a gente receber paciente, pelo menos lá no hospital, com plano de parto. É muito difícil. Assim, a gente conta nos dedos de uma mão, talvez. Assim, 10 anos eu trabalho há 10 anos da mesma maternidade. Quantas vezes que chegou uma paciente com doula e quantas vezes que chegou uma paciente com plano de parto. Assim, realmente, ainda isso é muita exceção à regra. E isso eu tô falando da Baixada Fluminense, tá, gente? Assim, humanizar na Baixada é mais difícil, assim. A gente aqui vive numa bolha no Rio de Janeiro, né, de Zona Sul, Centro, que já existe um pensamento mais sedimentado. E com certeza a realidade, por exemplo, no Maria Amélia é outra.
Eu acho que tem muita paciente que chega lá todos os plantões com doula e com plano Um de plano de parto, sem parto. dúvida nenhuma. Mas assim, quando você sai um pouquinho desse eixo, realmente você vê que são muito menos. É, Sim. quando a paciente, quando ela chega no hospital com plano de parto, ela tem condição de ter esse plano de parto respeitado, sim. Né? Assim, até porque a gente observa que, a grosso modo, o que está descrito no plano de parto não é nada que seja Exageradamente, ou que vá colocar em risco a fora, vida da mulher e do bebê, né? Isso é muito não é nada que importante a gente esteja falar. fora ao que está pautado numa conduta, né, numa conduta de assistência ao parto baseada em evidência, né? Então, assim, que é até uma coisa que eu converso muito com o paciente quando chega lá no consultório, né? Que o padrão, não existe plano de parto, o padrão da assistência é o que está dentro da No maioria dos plano de planos de parto. parto. É porque é isso que está nas evidências, né? Então, É o que assim, a gente escuta, às vezes, de obstetras, né, do serviço privado, né? Quando lê o plano de parto, eles falam assim, ah, mas isso aqui é o que eu já faço, isso é o que eu já, exatamente, é o que já né? faz. Então, e aí, na verdade, o que acontece? Quando você tem um plano de parto, você vai coibir esse profissional, que não é o que eu já faço, né? Você vai Uhum. coibir esse profissional de manter as suas práticas, né? Que Sim, estejam em desacordo com as práticas de humanização, porque ele sabe que tem uma pessoa ali que está bem informada, que tem um acompanhante bem informado e que tem algo descrito. Então, assim, isso tira essa autonomia de alguém que queira, de repente, promover alguma uma prática intervenção, violenta. alguma prática violenta. Então, o Sim. plano de parto é É, algo descrito que vai inibir essa prática, sem dúvida nenhuma. sim. A gente, na verdade, com o plano de parto, consegue reduzir um pouco os danos, né? Quando eles estão Uhum. ali na iminência de acontecer. Quando eu faço supervisão de alunas da Fiocruz lá no Maria Amélia, eu vejo como é diferente a assistência a uma mulher que não chegou com doula ou uma mulher que não chegou com plano de parto para uma mulher que está ali, não sabe o que está acontecendo, não teve uma educação perinatal. E o plano de Sim, parto, ele é importante por isso. Uma outra coisa importante do plano de parto é que ele vai mostrar para a equipe quais são os seus limites também. sim, Porque a gente acha que o plano de parto é um documento que vai falar, eu não quero nada. Na sim. verdade, não é isso. Eu não Uhum. quero isso, mas eu também autorizo que seja feito isso, caso seja necessário. Como, por exemplo, um parto instrumental. Tem muitas mulheres que colocam isso. Na Uhum. necessidade de um parto instrumental, que é, né, usar um fórceps, um vácuo, eu prefiro tal coisa. Então, aquela mulher, ela não está dizendo, eu não quero que você encoste a mão em mim, Uhum. no plano de parto. Ela está dizendo, sim, você pode fazer isso, mas eu quero também que esse procedimento tenha o meu consentimento. Uhum. Então, por exemplo, se você indicar uma ocitocina, não é você pegar a veia da pessoa e botar um soro para correr com ocitocina e não falar nada para a pessoa. No plano de parto, você consegue colocar isso. Tá ok se você precisar indicar um procedimento, mas eu quero ser comunicada. E É, eu quero poder escolher isso, né? Dizer o, que sim ou que não. o Face, você vê como é importante a gente ocupar o nosso espaço, né? Porque, assim, isso traz um ganho imediato para aquela paciente que está ali. Uhum. Porque ela tem esse ganho aí, né? De coibir o profissional de atuar dessa forma. E ela traz um ganho para as próximas pacientes, porque esse profissional, ele teve esse primeiro contato com o plano de parto. E aí ele teve que atuar dessa forma. Aí daqui a pouco ele tem um segundo contato. Ele vai começar a rever o conceito dele. E daqui a pouco o natural dele vai ser, olha, sua dinâmica, né, de trabalho de parto está muito lenta, a gente não está tendo evolução há tantas horas, está acontecendo isso e isso, nesse momento é necessário introduzir algo para, enfim, Uhum. aí vai indicar os seus. Mas assim, vai acontecer a necessidade De uma dessa transformação. fala. Exato. Até que isso se Sim. transforme em algo normal. Algo normal, O assim, algo plano de parto habitual. o plano de parto tem essa função também no pré-natal, né? De estabelecer um diálogo ali entre a equipe que está te acompanhando. E quando a mulher vai parir no SUS, quando ela vai na maternidade fazer a visita à maternidade, ela pode fazer essas perguntas. Sim. Como é a prática aqui com relação à bolsa rota? Como é a prática aqui com relação à diabetes gestacional? Então, não necessariamente é um instrumento só para quem vai parir no privado, né, ou pelo plano de saúde. Ela é necessária também para esse diálogo com a maternidade, né? Na verdade, Fê, eu acho que para quem está buscando um parto no plantão, seja SUS ou em serviço privado, é assim, o plano de parto, e se possível, né, porque eu vou falar se possível porque existe um custo nisso, a presença de uma doula, eu acho que são as duas coisas mais importantes
para garantia dos seus direitos, das suas escolhas. Assim. Eu acho que essas são as duas estratégias que, se a gente está pensando em, olha, o plano A é o quê? Parir pelo plantão, seja lá qual for o plantão, então, plano de parto, fundamental. E, assim, existe a possibilidade de ter uma doula? Ter uma doula ao seu lado. Tem uma doula. Eu acho que essas são as duas estratégias que mais vão garantir que os desejos dessa paciente, né, sejam respeitados e que ela tenha assistência realmente a um parto adequado em boas práticas e humanização, né? Sim, sim. O Edu, tem uma pergunta aqui que eu vou botar aqui para a gente responder, tá? Tá. Você já respondeu, mas eu vou colocar porque a Mariana está perguntando de novo. O trabalho de parto do SUS é acompanhado por um obstetra ou somente em casos de intercorrências? Depende. Depende. Na verdade, assim, dentro da rede municipal de saúde existe uma segmentação da assistência, né? Isso é uma coisa que a gente até falava bastante para tentar evitar que isso acontecesse. Na maioria dos hospitais do município do Rio, eu vou falar um pouco mais do município do Rio, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui tem essa rede vamos buscar a rede municipal de saúde. Não rede estadual ou fora disso aí. Mas você tem a equipe de enfermagem obstétrica atuando e tem a equipe médica também. As pacientes de risco habitual, de baixo risco, né? Então elas são elencadas para o acompanhamento com a enfermagem obstétrica. E elas vão ser acompanhadas pela enfermagem obstétrica, salvo se houver alguma necessidade de intervenção. Quando existe alguma necessidade de intervenção, não é qualquer intervenção, são ou que é detectado algum risco, ou que é detectado alguma outra intervenção maior, aí ela é passada para a equipe médica. E na maioria das maternidades, infelizmente, essa assistência passa a ser da equipe médica. E é muito ruim quando em algumas unidades que eu já vi, a enfermagem acaba saindo desse cenário. É uma coisa que a gente luta muito para que não aconteça. E aí, tipo, como se transferisse de setor, né? E na verdade, o paciente passa a ser de responsabilidade médica. Então, isso na maioria das maternidades é o que acontece. Em algumas maternidades, existe um trabalho em conjunto, que é o que a gente preconiza, que é o ideal. Que é a assistência ser feita por ambas, compartilhada. Então, tanto a paciente de risco habitual, você ter o trabalho da equipe de enfermagem, quando necessário entrar a atuação médica, quanto na paciente de alto risco, que é de responsabilidade médica, ela é acompanhada pela equipe médica, mas a enfermagem pode atuar em outras práticas dentro do pré-parto, que é, por exemplo, o que acontece no Hospital da Mulher, lá em São João de Meriti, né? A equipe de enfermagem obstétrica, ela trabalha também com as pacientes de alto risco, né? Elas também atuam de alguma forma, né? Então, é possível que a mulher faça essa escolha no seu plano de parto? Então, na iminência ou na necessidade de uma intervenção médica, eu também gostaria de continuar sendo acompanhada pela equipe de enfermagem? Ou isso é um protocolo do serviço? Ou a mulher pode escolher eu acho que assim, é importante, Fê, isso ser colocado no plano de parto, sim. Porque, ainda que seja um protocolo do serviço, isso não é um protocolo sedimentado pelos conselhos ou por alguma norma, alguma lei, entendeu? Que não existe uma proibição dos conselhos, né? Não existe uma proibição. Então, isso é uma forma de estímulo para que isso aconteça. Entendeu? Essa permanência desse profissional na assistência. Né? Porque, assim, pelo menos dentro do Maria Amélia, você tem uma atuação muito grande da enfermagem obstétrica. Em todas as outras maternidades do município do Rio, você tem enfermagem obstétrica atuando também. Mas na maioria deles, que ainda não estão muito bem adequados à humanização, você vai ter a paciente que ela vai cair com a enfermagem obstétrica e vai ter esse perfil de assistência, e vai ter a paciente que vai cair com o médico e vai ter o perfil de assistência daquele plantonista do dia, que pode ser um plantonista maravilhoso, pode não ser. A enfermagem também, mas é porque assim, a classe de enfermagem ela tem uma formação mais próxima da humanização, né? Na sua formação profissional. Né? Não estou falando que uma pessoa é melhor ou outra, porque na verdade você tem bons profissionais e profissionais ruins em ambas as classes, né? Então, mas no município isso pode acontecer sim, da paciente cair na sua internação no leito X e tudo mais, e a equipe de enfermagem... Quando eu trabalhei na Leila Diniz, por exemplo, tinha isso, né? Tinha uma enfermeira no plantão, mais uma residente, e aí elas assumiam uma ou duas pacientes de risco habitual que tivessem lá no setor, ou 3, enfim, mas eram elencadas algumas pacientes, e as outras pacientes que tivessem no setor eram direcionadas para a equipe médica, e realmente a assistência era segmentada, como se fossem duas equipes diferentes, né? Assim, a interlocução existia, né? Existia essa coisa de você trazer uma informação ou outra, mas a responsabilidade de assistência era um pouco segmentado. Isso eu vejo com um olhar assim, bem crítico, sabe? É o que a gente tem que mudar. Essa também porque a gente estava falando um pouco do vínculo, né? Então,
De repente, a mulher está sendo acompanhada pela enfermagem e aí precisa de uma intervenção médica. E aí aquela enfermeira não vai voltar ali nunca mais, Pois é, né? É né? ruim. Não vai Hoje, ter mais esse contato. Ou o é, contrário também, né? Ou está sendo é. acompanhada pelo médico, fez um bom vínculo. E de repente ele vai embora e não volta, né? Aquela pessoa não volta mais. A gente não está falando aqui pela necessidade de troca de plantão, né? A gente está falando pela necessidade de uma intervenção ou não. Isso fica mesmo prejudicado. E tem uma outra coisa que a gente também vê muito, Edu, que eu queria trazer para essa discussão aqui, é a precarização do trabalho também, né? Do SUS. A gente falou um pouco sobre isso. E de todas as questões que envolvem a assistência no SUS. Que nós, como doulas, vemos, né? Que são as questões sociais, as questões de classe, as questões de raça, coisas que a gente não pode... Falta de estrutura, falta de material, médicos, enfermeiros e profissionais mal remunerados, que isso vai ter um impacto na assistência, né? A gente traz um impacto para a assistência. E é uma coisa que a gente fala muito aqui no Fardo, já tem muitas pesquisas falando sobre isso, né? Como que você vê isso na sua assistência, assim, com seus colegas, com as enfermeiras? Como que você vê os impactos de todas essas questões na assistência? Fê, assim, a gente está vendo um momento Delicado, bem, né? a gente está vendo um momento bem delicado mesmo, assim, realmente, porque foi até o que eu estava falando mais cedo, um pouco até com a Luara, né? A gente está vivendo um momento, nesse momento que a gente está fazendo essa live, a rede estadual de saúde está sem salários, né? Ninguém recebeu, a gente está no 28º dia do mês. Não sei se... Ah, voltou. Voltou aqui. Então, é muito complicado isso, porque você, uma vez que você já não tem salários, assim, é lógico que não receber salário não é justificativa para ninguém trabalhar de uma forma inferior, não é isso. Mas você já cai naquela coisa de profissional saindo, é, Uhum. profissionais que faltaram o serviço ou que estão de atestado e que você não consegue colocar uma reposição porque você não tem como pagar esse profissional, então você tem equipes desfalcadas. Muitas vezes, assim como falta dinheiro para pagamento de salário, pode estar faltando dinheiro para compra de Comprar insumos, material. de material. A gente já viveu esse momento também trabalhando na Sim, maternidade, a gente sabe como é que foi isso, né? E é sim. lógico que essa insatisfação dos profissionais, né, essa falta de insumos, isso vai precarizar bastante a assistência. É muito difícil você ter uma garantia de uma assistência ótima se a rede não está funcionando de uma forma bacana, entendeu? Então isso impacta diretamente. Sim. Né? É lógico que a gente tem que filtrar muito isso a gente tem que filtrar muito isso para isso não atingir o paciente, até porque o paciente não tem culpa nenhuma se o Estado não fez repasse, se a empresa que administra o hospital não fez pagamento, nem nada disso. Uhum. Mas a engrenagem vai estar funcionando de uma forma mais travada, mais difícil e tudo mais. Isso vai acabar atingindo o paciente de alguma forma. Então isso é muito difícil. Sim. Na rede municipal a gente passa por algumas dificuldades, As pessoas estão mas falando aqui que tá travando muito mais o seu do que o meu. Eu tô no 4G. Você tá no 4G? eu estou no 4G também. Tá travando para você aí, Fê? Então, pra mim não tá travando, não. Aí eu ia sugerir para as pessoas saírem e entrarem, porque às vezes acontece isso também. A fala fica um pouco mais atrasada e tal. É só entrar de novo, que às vezes dá uma Uhum. acertada na conexão. Pode ser isso. É, Mas a gente tá vivendo aí 2 dias de conexões ruins, né? Não só do Wi-Fi, mas do 4G também. Acho que para todo mundo tá difícil. eu até tirei do meu Wi-Fi porque realmente estava ruim. Aí eu botei no O 4G Wi-Fi que às tá vezes melhor. piora um pouquinho. Bom, me conta um pouco, Edu, assim, o que que você vê de estratégia, de pontos importantes para a gente conseguir avançar um pouco mais na assistência humanizada, principalmente no SUS, porque a gente vê no Rio de Janeiro exatamente isso que você falou, né? Tem uma maternidade que não é uma garantia de que essa mulher vai ter o seu parto respeitado. Foi uma pergunta da Priscila aqui, que eu vou acabar respondendo, né? Mesmo que a gente tenha uma assistência bem próxima do que a gente preconiza, né, com boas práticas, então não é uma garantia de que isso vai acontecer, porque é isso, são plantões diferentes, são pessoas diferentes, enfim, tem multifatores aí interferindo na conduta dos obstetras e das equipes de enfermagem e tal. Mas o que você vê como sendo importante para avançar a assistência humanizada no SUS aqui no Rio de Janeiro? Bom, assim, vamos lá. Diretamente para quem está grávida está precisando do SUS, né? Assim, que não dá para esperar 5 anos de melhoria. Sim.
precisa de conhecimento. Conhecimento, informação, informação, conhecimento, porque o fato de você ter muito conhecimento, e principalmente colocando isso no plano de parto, e preferencialmente tendo uma doula, você vai ter acesso a uma assistência muito mais respeitosa, independente de onde seja esse lugar. A gente tem aqui no Rio alguns hospitais que realmente focam muito nisso, e que a possibilidade de você ter esse ganho é muito grande, como é o Maria Amélia, né, no centro do Rio. Tem alguns hospitais, outros que tentam correr atrás um pouco disso. Você tem o Marisca, lá em Bangu, que tem uma adequação estrutural, né, tem a enfermagem Salas de obstétrica parto também. individualizadas, né? Isso. Até em hospital universitário, por exemplo, o Gafre teve um concurso público há pouco tempo, um concurso federal bacana. Você vê quando você tem um estímulo também a um bom concurso, com boa remuneração, com plano de cargo e salário, você atrai o bom profissional ao SUS. Então, o Gafre, que teve um concurso há relativamente pouco tempo, e com isso conseguiu levar muita gente bacana para lá. Então, a gente tem muitos obstetras assim de ponta na assistência, e muitos obstetras, inclusive, de referência e humanização no município do Rio, trabalhando lá. A única diferença do Gafre é que ele não acolhe emergência, né? Então ele só acompanha parto de mulheres que fizeram pré-natal lá, né? Não, mas aqui dá uma espetada na parte do concurso público com plano de cargos e salários, que é uma coisa que a gente não tem, entendeu? A gente fica estagnado naquela realidade, ou nisso, né? Dependendo do poder público. Pagou salário, não pagou, ninguém cresce. Na realidade das OS, né? Das organizações sociais que pagam salários baixos, enfim. Isso, porque se você tem por exemplo, não falta promotor e juiz em lugar nenhum, entendeu? Porque você tem uma boa estrutura de plano de cargo e salário. Se você oferece isso para profissionais da área de saúde, você também vai conseguir, entendeu? Garantir uma fidelização ali do profissional, bons profissionais que vão correr atrás de estar trabalhando ali. Então estou falando isso como estratégia de melhoria, né? Assim, como aconteceu lá. Né? Com certeza a entrada desses profissionais melhorou bastante a assistência de lá do Gafre, com certeza. Então, assim, a curto prazo, assim, eu acho que isso, muito conhecimento, muita informação, preferencialmente ter um plano de parto bem redigido, não só bem redigido, mas assim, bem pensado, né, com tudo isso, acompanhante gerar também. Demandas para a maternidade, né? Gerar demandas para o profissional e para a maternidade. Eu acho que isso você já consegue ter ali uma possibilidade de maior respeito às suas escolhas, uma experiência mais positiva. E a gente ocupando esses espaços, que é nosso de direito, né? Porque, assim, infelizmente a gente vive num país que é extremamente preconceituoso, né? De preconceito de classe social, preconceito de cor da pele. Então, quando esse espaço público é preenchido por essas pessoas que são colocadas à margem, né? Por conta de preconceito, é muito complicado falar disso, porque eu nem tenho esse lugar de fala, mas eu trabalhando dentro do Serviço Público de Saúde, eu não posso deixar de citar, essa demanda não é ouvida pelas questões de preconceito mesmo, né? Da gestão, do tipo... E quando quem tem assim, uma condição privilegiada, né, em relação à condição social, à informação, cor de pele, quem está fora, né, dessa condição de preconceito, quando essa pessoa que tem uma voz ativa entra nesse universo do SUS, né, e demanda essas melhorias elas precisam acontecer, sabe? Assim, então é importante a gente ocupar esses espaços, sabe? É importante essas demandas acontecerem. Indiretamente, é como se a gente estivesse falando um pouco dessa luta antirracista, né? Então, eu que sou branca, privilegiada, exatamente, por uma classe social diferente, vou chegar nessa maternidade, vou falar, eu quero que a minha assistência seja dessa forma. A minha assistência vai ser dessa forma e vai pingar naquela... Vai gerar uma necessidade, vai gerar necessidade de adaptação do processo, né, para dar uma melhoria para alguém que está ali com aquela voz calada há séculos, entendeu? Com aquela voz silenciada há séculos. Isso é muito e que não consegue se colocar. Então, isso é muito importante, porque isso é um ganho que a gente tem a médio e longo prazo, porque beneficia todos que vão utilizar o serviço. Eu ia falar uma coisa bem importante também, Edu, que eu acho que o que precisa também, o que a gente vê... né, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa bastante sobre isso, é que o profissional, inclusive doulas, qualquer profissional da assistência à saúde também esteja disponível para abrir diálogo sobre qualquer assunto e não entre no radicalismo ou só no ativismo. Então, quando eu falo que eu acompanhei uma mulher, por exemplo, que pediu que o cordão só fosse cortado depois que a placenta saiu,
para um obstetra que não tem essa prática, que está acostumado a clampear e cortar o cordão logo, isso pode gerar um desconforto. Mas se esse profissional está aberto a discutir essa prática e repensar, né, a prática dele, isso também é uma possibilidade, é um ganho enorme. Então, quantas vezes, por exemplo, eu já levei alguma questão para você que eu achava, tipo, isso é impossível acontecer, e você falou para mim, não, isso é possível acontecer. E o contrário também. Uhum. Olha como isso foi possível, Edu, acontecer. E você fala, realmente, isso foi possível acontecer. Vamos estudar sobre isso? Vamos ver se eu tô pronto porque a gente vê também muita prática baseada na insegurança técnica do profissional, né? E aí, quando o profissional se abre, vai estudando e vendo que é possível, isso pode melhorar. As pessoas continuam falando que está travando. Mas eu acho que vale a pena entrar e sair. O Fê, e outra coisa também, né, que a gente observa, né, que é também que eu acho um desafio grande dentro das maternidades SUS e do plantão, né, que como a gente fala de obstetrícia, a gente lembra muito dessa figura do obstetra, né, assim, por uma questão de nome. Então, o médico obstetra acaba sendo, né, essa pessoa lembrada o tempo inteiro. Mas, assim, eu vejo que, às vezes, uma trava muito grande para os processos de humanização é a assistência ao nascimento. Sim. Ao bebê, né? Então, muitas vezes, isso eu já canso de passar por isso no hospital, principalmente quando tem substituição de equipe de neonatologia, da pressão do neonatologista para esse clampeamento, da pressão do neonatologista para tirar esse bebê do colo da mãe e fazer algum tipo de intervenção. Né? Então, assim, às vezes, porque a prática do médico obstetra ou do enfermeiro obstetra tem que estar alinhado com os protocolos de neonatologia da instituição. Até porque, se você tem uma prática completamente correta e tem qualquer intercorrência com esse bebê, por outras questões, que tem situações em que acontecem outras intercorrências, como, por exemplo, risco de infecção neonatal, o neonatologista ele pode imputar culpa nesse profissional da assistência que estava ali assistindo o parto, né? Então, por exemplo, uma coisa que você vai saber porque você já vivenciou isso, né? Mas um bebê que por acaso faz um rastreio infeccioso por algum motivo dentro do hospital e que às vezes tem sua alta demorada e que o entendimento que chega para a mulher é que esse rastreio de infecção desse bebê foi porque ficou muito tempo com a bolsa rompida, porque essa informação chegou assim pelo pediatra para ela. E isso vai culpabilizando a assistência vai culpabilizar a assistência obstétrica. E a gente está trabalhando aqui, dentro do processo de humanização, a bolsa rompeu, e aí? Vamos esperar um período de latência, vamos ver se essa paciente tem trabalho de parto. A gente não tem por que antecipar isso, salvo se tiver algum processo infeccioso vigente e tudo mais. Então, quando você não tem essa comunicação muito clara do processo do pediatra junto com o processo do obstetra ou do enfermeiro obstetra, isso pode imputar culpa, né? E aí, às vezes, no SUS isso é importante porque, na maioria das vezes, os protocolos são construídos em conjunto. Sim. Né? Então, as coordenações de obstetrícia e de pediatria sentam para construir os protocolos juntos. Então, é difícil a gente ter uma discordância importante, né? Não, e outra coisa, no momento que a paciente tem informação e que ela constrói o plano de parto, ela sabe disso. Então, se por acaso ela chegou no SUS e teve uma enfermeira obstetra, um médico obstetra ao seu lado, que pôde assistir aquele processo de parto de uma forma muito, muito bacana, mas que por acaso esse outro profissional, porque são vários profissionais, que é o neonatologista, não está afeito com isso, isso não vai gerar tanto ruído, porque ela vai saber desses processos também e ela vai poder se proteger de alguma forma. Né? E caso, sei lá, aconteceu de precisar fazer um rastreio laboratorial infeccioso no bebê, ainda que a fala do neonatologista coloque em xeque esse perfil de assistência, a assistência andou junto com o que estava descrito no plano de parto. Então, isso dá, inclusive, autonomia, né, e dá condição para a equipe de obstetrícia, de enfermagem obstétrica, atuarem da forma adequada. Né? Então, é um caminho interessante para quem vai parir no SUS ter um bom plano de parto e ter uma doula também para, como você já falou aqui antes, né, para auxiliar ela nessa